muito. E, aliás, o nosso convidado hoje conhece bem de decisões entre Atlético e Flamengo. Ele já tá rindo aqui, porque ele é uma testemunha ocular da história, como diria o repórter Esso, de tudo que já aconteceu. Eduardo de Ávila, escritor, jornalista, tudo bem, meu amigo? Prazer receber no Bastidores. Mano, é uma alegria estar aqui com você. É a primeira vez que eu vi nesse prédio. Eu não conheci novo, né? Aqui no novo prédio. Na outra eu fui várias vezes. Essa é a primeira vez que eu venho. Pra gente falar desse tema que é assim, ele é, ao mesmo tempo que ele é gostoso, ele é doído. Porque a minha idade me permitiu estar presente nesses momentos todos que nós vivemos no passado. Tem muita gente que fala assim, você chora muito, chora. Choro. Eu choro porque eu vivi. Eu estava no Maracanã. Naquele... 1980? 1980 eu estava lá. Mineirão, todos, né? Mineirão, você tem uma noção, dos últimos 20 anos eu perdi um jogo, foi um dia que eu perdi minha irmã. O único jogo que eu perdi. Fora, eventualmente, eu vou. E aquele do Maracanã foi muito doído, porque além do que o Aragão aprontou em campo, junto com o Carlos Rosa Martins, eu estava no lance ali, que estava 2-2, seria o terceiro gol do Galo, o Reinaldo rolou para Palinha, e o Carlos Rosa Martins inventou o impedimento. E nós saímos do Rio, assim, amedrontados, porque a gente era ameaçado, soltava um foguete na torcida nossa. Você estava ali, tomar um foguetório desse aqui, vai me machucar. Eu me lembro que a gente foi parar para tomar água e fazer xixi em Juiz de Fora. Porque aquela subida toda, tudo festa do Flamengo. E foi assim muito doído. Ano seguinte, a história do Wright, nós vamos conversar sobre isso aqui. Eu estive em tudo isso e continuo, mas também já tive muita alegria, especialmente em cima desse mais queridinho da CBF, da televisão, que em contrapartida, por ser o mais queridinho da CBF da televisão, é o mais odiado do Brasil. Não existe um time brasileiro que seja mais odiado do que o Flamengo. Exatamente por causa dessas pilantragens, dessas baracutais que fizeram ao longo dos tempos. E para terminar de apresentar o Eduardo, araxaense, radicado em Belo Horizonte, mas que não esquece Araxá, grande Araxá. Um beijo para Araxá, terra boa. Ô Eduardo, a gente Tô me lembrando daquela pré-temporada que nós encontramos lá do Galo. 2010. Foi. Com o Vanderlei Luxemburgo. Eu estava cobrindo férias, o Roberto Abras. Exatamente. Foi uma época boa. O seu Edu, tinha sido lateral esquerdo do Araxá Esporte, estava naquela delegação. Foi verdade. Foi muito bacana. Muito legal. Fizemos umas farras boas. Foi. E aí eu me lembro com saudade do meu irmão que Deus quis do lado dele, o Hércules Santos, que também estava lá. Grande Hércules, um beijo para a família dele. Ô Eduardo, a gente tem ao longo da história muita gente diz o seguinte, que depois, fora de Minas Gerais, o maior rival do Atlético é o Flamengo. Fora de Minas Gerais, o maior rival é o Flamengo. E isso muito fomentado porque aconteceu nos anos 80, você acredita nisso? Com absoluta certeza. Eu diria até que o maior rival do Galo é esse time, que eu costumo chamar de Flamídia. Ah, tá. Mais até do que o maior rival mineiro. Em que pese pessoas que têm dito recentemente, os jornalistas do Eixo, que eu vou evitar de citar os nomes dele aqui, que falam, não, essa rivalidade é só por parte dos atleticanos. Mentira! Mentira, o Júnior confessa isso. O Júnior, que era o lateral esquerdo do Flamengo naquela ocasião, fala que a maior rivalidade é Flamengo e Atlético. Mas tem cara de São Paulo, do Rio, que com a intenção de desdenhar o Atlético, fala, não, essa rivalidade só existe para o atleticano. O atleticano é chorão, o atleticano chora. Nós não choramos gratuitamente, não. Ao longo dos tempos, muitas coisas aconteceram. Eu não sei qual que é o tempo que nós temos aqui, não, mas assim, já vou entrar no 1980. Sim. Porque a gente fala muito dos 3-2 lá do Maracanã. Mas o primeiro jogo que foi em Belo Horizonte foi 1-0. Foi apitado pelo Romualdo Arpe Filho. O pau comeu. O Flamengo bateu o jogo inteiro. Ele deixou correr solto. Nós ganhamos por 1-0, que poderia ter sido 2 ou 3, que praticamente já decidiria o título ali. E depois acabou o serviço lá no Rio com esses dois, com o Aragão e com o Rosa Martins. E essa turma, ela é muito ardilosa. Você se lembra da Copa do Brasil que o Simon aprontou? Sim, contra o Botafogo.
foi lá no Rio, né? Só que o jogo 0x0 em Belo Horizonte, eu não me lembro o nome do juiz, era um paranaense. Segurou 0x0 aqui. Era um professor de educação física lá de Londrina. E o Botafogo tinha uns 2 ou 3 jogadores que eram paranaenses e que jogavam pelada com ele nas férias. O cara segurou 0x0 em Belo Horizonte. Foi o último jogo do Levi Coupe, se eu não estou enganado, dirigindo o Galo. Então, eles fazem o serviço bem feito. Ah, você está dizendo que está roubando? Olha, eu não posso falar que está roubando, porque se eu disser roubando, eu posso responder um processo. E o meu saudoso professor Décio Fulgêncio não está aí mais para me defender. O Epaminondas Filho dele está aí. Acredito até que está nos ouvindo. Eu estou citando isso porque o Procópio, naquela decisão de 80, falou que o juiz roubou. E o Aragão processou o Procópio. E o Procópio era nosso colega de escola. Nós fazíamos direito lá na Milton Campos. O Procópio contratou o doutor Décio Fulgêncio, professor Décio Fulgêncio, que falou pro Procópio: sustenta que você chamou de ladrão. Procópio: que isso, professor? Se eu sustentar isso, eu vou ser condenado. Sustenta. E o Décio foi e fez uma brilhante defesa, e o Procópio foi absolvido por ter chamado o juiz ladrão. Então não posso falar ladrão agora, mas convenhamos, gente, tudo que fizeram conosco, 80, 81 Wright, 2022. Aliás, o Wright perdeu perdeu a ação contra o Atlético, né? Perdeu semana passada. Você estava falando do Evandro Rogério Roman. Evandro Rogério Roman, exatamente. É o árbitro do 0x0 do presidente. Você sabe que esse cara mandou me tirar da Arena do Jacaré uma vez? Ah, é? Atlético e Corinthians, ele segurou 0x0 no primeiro tempo. Aí você lembra daquela escadinha que descia ali pro hall? Eu saí lá da nossa área e fui lá na escadinha. Eu fiquei parado ali, ele passou, a hora que ele passou, eu falei: ô safado, não basta aquela vez da decisão com o Botafogo, que você segurou o primeiro jogo, não. Ele olhou pra mim, ficou transtornado, falou assim: põe ele pra fora, põe ele pra fora. Eu falei: não precisa me empurrar não que eu saio. Eu saí. Aí o cara que ficava lá, que é amigo nosso, falou: tira a boina e volta. Eu tirei a boina e assisti o resto do jogo lá, e nós ganhamos do Corinthians naquela tarde. Mas ele estava aprontando também. Mas 2022, pela mesma Copa do Brasil que nós vamos decidir agora, colocaram um dos irmãos Seneme. O Wilton. Sampaio, perdão. Sampaio. Wilton Sampaio. Seneme é o chefe dessa curriola. Que está afastado de Araque, né? Mas colocaram o tal do Wilton Sampaio. É aquele sujeito que viu um gol 15 ou 20 segundos depois do lance, que o VAR não chamou, que o bandeirinha não chamou. Qual foi o comando que ele recebeu? Aqui é 3 no ouvido, eu não sei de voz de onde que vem. Aí nós somos eliminados pelo Flamengo. O Flamengo é o clube brasileiro mais beneficiado ao longo da história. O Galo é o time brasileiro mais prejudicado ao longo da história. Ah, mas prejudica de lá, prejudica de cá e tal. Só que não há equilíbrio. Quem também tem essa mesma opinião é o Mauro Betti, né? O Mauro Betti já chegou a falar que o Atlético é o time mais... Eu já vi. Foi o time mais prejudicado na história, né? O Milton Neves também, né? Também. Mas o Milton é muito folclórico. Ele é fanfarrão, mas ele já falou também. O Betti eu já vi. O Betti é mais sério. Ô, Nath! Aqueles anos 80 foram duros. Você, para chegar na situação que nós estamos, nós somos cascudos, nós temos um couro grosso para chegar onde é que nós chegamos hoje. O lombo é grosso. Ó, tá precisando de dinheiro, eu tenho uma dica para você: antecipe seu saque aniversário do FGTS no Banco BMG. É muito simples e sem burocracia, não compromete sua renda, porque não tem parcelas mensais, seu dinheiro cai na conta no mesmo dia, tudo 100% digital, sem precisar sair de casa. Chame agora pelo WhatsApp 11-462-7007 ou baixe o aplicativo do Banco BMG. Consulte condições em bancobmg.com.br. Nath, o Eduardo Ávila tá aqui e se você pode fazer sua pergunta para ele, Nath. Romano, um prazer a gente poder receber o Eduardo. Ele falou muito desse contexto histórico, né, dos anos 80, do Atlético ter essa casca, inclusive, de sofrimento, porque já foi uma equipe muito prejudicada, mas a gente sabe que o Galo de 2021, em especial para cá, é um Galo que tem investimento, que tem bons jogadores e que tem alcançado feitos muito importantes. O título de 2021 do Campeonato Brasileiro, o título também de 2021 da Copa do Brasil, agora finalista nas 2 Copas. Queria que o Eduardo nos contasse também a visão que ele tem sobre esse novo Atlético.
É um Atlético que deixou de lado o sofrimento, é um Atlético que tem conquistado as coisas com mais facilidade, e a perspectiva dele para essas duas finais, né? Não só a final contra o Flamengo, mas também a final contra o Botafogo. O Atlético tendo pela frente duas equipes do Rio de Janeiro para chegar à conquista dessas Copas. Um abraço para você aí no estúdio, viu, Eduardo? Querida Nath, que alegria estar aqui compartilhando com você dessas imagens aqui do YouTube. Ela está lá em Brasília. Você está em Brasília? É. Que legal. Olha, eu iniciaria dizendo o seguinte: eu estou confiante nas duas competições. Eu acho que nós vamos ganhar as Copas do Brasil e Libertadores. Confio nisso. Podemos não ganhar nenhuma, faz parte, mas eu estou muito confiante. Esse novo momento do Galo é uma coisa assim que... Olha, quem sofreu o que eu sofri, eu não acreditava que fosse passar por isso. Porque nós tivemos times horríveis, tivemos times péssimos, mesmo que a gente voltava do Mineirão desanimado. Puxa, que lugar que nós vamos parar? Um ano nós não fomos rebaixados porque não houve rebaixamento. Nós ficamos na lanterna. O Romano vai lembrar disso. O Romano é mais velho também, ele vai lembrar disso. Quando os investidores chegaram, eu lembro que muita gente falava assim, eram os Messias, isso, aquilo, os mecenas, perdão, investidores. E a realidade do futebol hoje são os investidores. E eles vieram para construir o que estão fazendo. Qual atleticano não reconhece isso? Tem muita gente que questiona isso. O atleticano é bipolar. E eu falo isso baseado em mim. Eu sou bipolar. Eu volto de casa para casa depois de uma vitória, eu estou no céu. Eu volto para casa depois de uma derrota, o inferno está logo ali. Mas nós temos que reconhecer que se não fossem eles, nós não teríamos ganho os títulos de 2021. Nós não seríamos pentamineiro, nós não estaríamos nas finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Eu tenho esse reconhecimento. E a mim, o que interessa, como eu acho que para a maioria do torcedor atleticano, é o time em campo ganhando e sendo campeão. Ah, tem dono? Eu tô nem aí, eu quero saber se tem dono, se deixa de ter dono. Eu quero saber da minha camisa preta e branca. Outro dia nós perdemos pro Internacional. Ah, podia perder, que tá no meio do campeonato. Eu falei, dói, porque é a camisa preta e branca que tá lá. É essa camisa. O Romano falou do Araxá. O Araxá Esporte também era preto e branco. Acho que eu comecei. Tem uma historinha legal minha de virar atleticano. Lá no Araxá, torcendo pro Ganso, quando eu tinha lá meus 8, 10 anos de idade. Essa camisa preta e branca é um negócio assim, maravilhoso, lindo, gostoso na minha vida. Nath, eu às vezes paro para dar um balanço na minha vida. Eu vou fazer 67 anos daqui a uns dias. Convivi com meus irmãos quando a gente era menor. Eu sou caçula e temporão, mas a gente conviveu lá em Araxá, com meus colegas de adolescência. Tenho 2 filhas, convivo com elas. Mas eu convivi muito mais com o Galo do que com todas essas pessoas que são muito queridas. Por quê? Porque o Galo habita dentro de mim 24 horas por dia. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o telefone para postar no blog que eu faço diariamente, tem quase 8 anos. Eu saio na rua, é comum, a minha imagem não é difícil de ser identificada, as pessoas gritaram, o atleticano, vai para aquele lugar, o atleticano, o Galo é o maior. Então eu posso afirmar com a maior tranquilidade, eu convivo mais o meu pensamento, a minha atividade, do que até com o meu próprio trabalho, que é o meu sustento, que é seu colega aqui, meu chefe. Eu convivo mais com o Galo do que com tudo isso. Então o Galo tem uma relevância, uma importância na minha vida, como tem na vida dos 10 milhões de atleticanos. Eu vou relembrar aqui uma frase do Chico Pinheiro. Os outros clubes têm torcedores, nós temos atleticanos. Essa é a nossa diferença. Hoje eu vi, talvez vocês tenham visto também, um cronista flamenguista do Rio, debochando dessa final, lá naquele estádio daquele tamanho, que é o maior da América, que não vai ter ninguém, que o Palmeiras foi lá e colocou 7 mil pessoas. Esse cara vai tomar um susto, porque nós botamos 20 mil lá no Marrocos, Argentina logo ali. Ele vai ver o que é a paixão, a gana, o tesão do atleticano pelo time. Esse cara vai conhecer. Então, só para voltar à sua pergunta, eu reconheço demais o trabalho que esses investidores fizeram e fazem pelo Atlético na condição de atleticano.
Porque antes deles serem investidores e terem a força, o patrimônio econômico que todos eles têm, eles chegaram ali por serem atleticanos. Se eu tivesse lá uma sobra, que eu não tenho de jeito nenhum, minhas contas são tudo na ponta do lápis, eu investiria no Galo. Tanto é verdade que, com todo aperto que eu vivo, eu tenho 2 cativas na nossa casa. Então o Galo é uma coisa que é presença na nossa vida. Nossa vida, que eu digo, não é minha, Eduardo, não. Do torcedor atleticano. Daquele que nunca foi ao estádio, que está lá no interior da casinha, o casebrezinho, mas com o radinho acompanhando. Nem o YouTube tem, era no radinho. Eu, quando era criança, eu ficava no radinho. Quantas vezes eu ficava ouvindo Filibaldo Alves, J. Júnior. É difícil explicar para a geração de hoje que o Galo foi roubado nos anos 80, porque eles não viram e acham que é exagero. Como é difícil explicar para a geração de hoje o que era ter o Galo dentro da gente, naqueles anos lá do interior, lá do meu Araxá, escutando pelo rádio. O rádio que tinha lá em casa era desse tamanho, um rádio enorme. Eu botava ele no ombro e saía andando na rua, assim, ia para uma esquina, ia para outra, ouvindo o jogo. E essa coisa é bonita, essa coisa é linda. Eu estou aqui, como diz lá na roça, eu estou do meio-dia para tarde, já cumpri muito da minha vida, eu quero viver mais uns 30, renovar minha cativa lá por mais 15. Mas assim, o que é gostoso ser atleticano é um negócio inimaginável. Só sendo um para entender. O Eduardo falou sobre o Araxá, né? O Araxá tem as mesmas cores do Atlético. O escudo é o mesmo, assim, né? O formato do escudo é o mesmo. E o mascote também é uma ave. É ganso e é com G. É o ganso. Araxá Atlético. Ganso Galo, GG. Camisa preta e branca, é tudo coincidente. E eu conheci a turma do Ganso lá, muito legal. Agora, o Eduardo, ele tem uma cruzada no estilo de Dom Quixote de La Mancha contra a CBF. Eu vou mostrar aqui o trabalho dele, mas antes deixa eu só falar o seguinte: se você estiver enfrentando problemas com pragas como ratos, baratas e cupins, a solução está ao seu alcance com a Galáxia Imunização. Somos especialistas em detetização e estamos prontos para resolver seu problema imediatamente. Eliminação rápida e eficaz de pragas, serviço de qualidade com a melhor equipe especializada, atendimento dedicado para a sua empresa ou residência. Não espere mais. Proteja seu espaço com a Galáxia Imunização. Liga agora 31 3040 5757, 31 3040 5757. Galáxia Imunização, a melhor escolha em imunização e controle de pragas. Tem aqui nas minhas mãos, puder dar um zoom aqui, qual câmera? Câmera 1, câmera 2, câmera 1, câmera 2. Vou aqui na 3, deixa eu aqui na 3, ou na 1, então vamos na 1. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? O Galo versus a Camarilha. O Eduardo lançou essa cartilha na época que o Atlético estava assim, nos momentos mais difíceis da sua história. Conta o que, aliás, a gente vai sortear, tá? A gente vai sortear. Você pode, são 2, vamos sortear 2 pelo nosso WhatsApp, tá? Você pode mandar o 996519657, tá aí na tela, ó, 31 996519657, essa cartilha do Eduardo. Conta pra gente sobre essa cartilha, Eduardo. Bom, isso aí foi logo depois que nós perdemos o título brasileiro de 2012. Já existia todo um histórico lá atrás, desses anos 80, 81, 77. Não podemos pular 77, não. Perdemos nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Mas o que a CBF e o STJD fizeram? Tiraram o Reinaldo da final propositalmente. Eu sei que eu compilei essas coisas todas, fiz um capítulo sobre esse histórico. E no segundo capítulo eu falo, rodada a rodada, o que aconteceu naquele campeonato de 2012. Enquanto lances idênticos, favoráveis ao Fluminense, eram validados, o mesmo lance a favor do Galo era gol anulado. Vou citar alguns casos aqui. O Fluminense fez um gol de falta, me parece que no Vasco, que assegurou a vitória dele, com aquele negócio do atacante ficar da barreira adversária. Validado. O Atlético fez um em cima, se não me engano, do próprio Fluminense, anulado. O Fluminense foi jogar com o Náutico em Pernambuco.
No finalzinho do jogo, um pênalti claríssimo a favor do Náutico, que empataria o jogo e seriam 2 pontos a menos do Fluminense. O pênalti até foi no Kim, que foi jogador nosso. Atacante. O árbitro jogou na Europa. O árbitro era um carioca que apitava pelo Espírito Santo, que eles fazem muito isso. O carioca vai lá, apita pelo Espírito Santo, apita pelo Ceará, apita pelo Santa Catarina e apita jogos dos times cariocas. Então o árbitro, que era um carioca, não deu o pênalti. Nós perdemos aquele título por 5 pontos, depois de abrir acho que 7 ou 8 de vantagem sobre o Fluminense. O segundo turno foi um absurdo que fizeram conosco. E assim você vai, 2015, o Sérgio Correia, que é meu querido amigo, essa história da CBF, eu tenho coisa boa pra te contar. Adoro o Sérgio, sempre que a gente conversa, ele deve estar até ouvindo hoje, que eu falei que vinha aqui falar mal da turma dele. O Sérgio era o chefe da arbitragem de 2015. Ele falou, reclama o que você quiser, em 2015 não, mas também prejudicaram, quando foi o Corinthians campeão em 2015. Então, ao longo dos tempos, esse povo aprontou demais em cima da gente. Por isso que eu falo, é doído, mas ao mesmo tempo que dói, você fica cada dia mais ferrenho, mais forte para lutar contra o sistema. E foi assim que nós ganhamos em 2021. Você há de se lembrar, da minha modesta colaboração, eu participei daquilo ali, daquela pressão em cima da CBF. Você se lembra de um vídeo que eu fiz que tinha uns 8 minutos? Sim. Que eu pegava todo o histórico. Evidente que uma pessoa me ajudou a editar aquilo, que eu não tenho capacidade para isso. Mas eu assumi o texto, a autoria e tudo e mandei o cacete. Esse texto, esse vídeo, repercutiu lá dentro da CBF. Esse vídeo repercutiu entre os árbitros. Velho, gagá, foi daí pra cima que falaram a meu respeito. Mas acordaram, abriram os olhos, que nós não estávamos mortos, não, que o pau ia cantar. E vou mais. Eu tenho uma memória ainda boa. Nós fomos campeões contra o Bahia, aquela virada extraordinária de 4 minutos. Nós teríamos sido campeões uma rodada antes, jogando com o Atlético Goianiense lá em Goiás. Perdemos o jogo. Mas o jogo estava 0-0, teve um pênalti claríssimo a favor do Galo. O VAR chamou o tal do Klaus, que vai apitar o segundo jogo. Segundo jogo da decisão da Copa do Brasil. Foi ao VAR e só fez assim, nada. Bate o lateral. Então ele atrasou uma rodada. Porque o título ninguém ia tirar da gente. Nem Klaus, nem Sampaio, nem Seneme, nem Edinaldo, Ricardo. A CBF tem 5 presidentes, todos 5 cumpriram mandato judicialmente, né? É um negócio complicado. Enfim, é uma coisa que dói pra danar. Dói lá na alma, dói no coração, machuca. Mas a cada sacanagem da CBF, da televisão, porque a televisão é impressionante, os programas de rede, eu não assisto definitivamente. As pessoas ficam mandando flashes, momentos desses, daquele. A televisão é cruel. A televisão já tem o Flamengo como campeão da Copa do Brasil, o Botafogo como campeão da Libertadores. O Atlético vai lá fazer papel de otário para eles. Aí vai e ganha. O Botafogo, o time do Botafogo. Pô, fala que nós estamos na final, admite. Imagina se é um carioca que está disputando Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo, e ainda tendo de sobra o Campeonato Brasileiro ali, ainda que seja no meio da tabela. Estava exaltando lá em cima. Mas parece que existe só Botafogo e Flamengo nessa reta final. E olha que nós já pegamos o Fluminense e o Vasco e nos dois. Então, que venham. O Evanildo Santos está participando aqui através do @Itatiaia Oficial. Eu vivi esse período de 77 a 80. Foi triste essa roubalheira. Juízes fizeram o serviço em cima do Atlético. A torcida do Atlético diferenciada.